Oi, tudo bem? Estamos de volta para mais uma sessão. Hoje é 4 de outubro de 2025, a 1h12. Pode ver que eu deixei a tela aberta aqui, o Sudoku está aberto. E eu parei para assistir o vídeo que eu gravei, fui almoçar, jantar e tal. Mas me arrependi de não ter continuado. É que dá muita sede, sabe? Ficar 2 horas às vezes cansa as colunas, mas dá mais sede ficar parado, porque falar, né? Falar dá muita sede. Então eu fiquei pensando, porque a gente passa o tempo inteiro pensando em programa, né? De computador, eu fiquei pensando o que eu quero fazer. Eu já tenho uma boa ideia e eu vou fazer igual quando eu dava aula, eu fiz com campo minado, que eu usei polimorfismo. Então eu vou criar três tipos de células, né? A inicial, a normal, uma de debug também, ou um prop de debug. E, e vamos arrumar isso aqui. Só que aí vou combinar com a IA, né? Eu poderia programar na mão, mas eu não quero. Quero fazer com a IA. Vou, vou começar uma reestruturação aqui a partir da parte inicial. Então vamos chegar aqui para IA. Vou usar essa primeira que eu estava usando antes. E primeiro que eu vou querer arrumar que é o seguinte, ó. Aqui tá o Sudoku Board. Ele tá misturado o timer e o final e tal. Não é legal. Então vamos reestruturar. Vamos lá, tentar explicar para ela. Vamos. Deixa eu conectar aqui a IDE, né? Barra IDE. Aí conecta o Visual Studio. Aí desconecta o outro, Cloud. Vamos reestruturar a aplicação do Sudoku. Começando pelo app.txt. Sinto falta de uma entidade chamada Sudoku Game, que funcionaria como o World Object, responsável pelo jogo em si e pelo estado, como as jogadas, o timer, etc. Tudo está dentro de Sudoku Board, que eu acho que são responsabilidades demais. Uma coisa interessante que assim dá para você programar, se você colocar uma ferramenta que você fala, ele transcreve, né? E aí você programa falando, não escrevendo. Mas eu prefiro escrever, tá? Então eu não tô gostando dessa estrutura, vamos reestruturar ela, né? É, crie Sudoku Game. Dentro dele haverá Sudoku Board, o timer, o numpad, o estado do jogo, iniciado, terminado, etc. Leia app.txt e Sudoku Board, faça a tua avaliação e planejamento. E sempre quando você vai mexer, quebra, né? Eu não vou nem comitar, que eu tô com preguiça aqui. Mas a gente sabe que quebra. E vamos ver se ele vai se harmonizar com o que eu tô pensando. Porque eu penso uma coisa e a IA vai ter a mente dela, né? Nem sempre. Às vezes eu que posso estar errado, tá? Às vezes eu que estou errado, estou desincronizado, mas como ela tem que me obedecer, por isso que gera esse conflito. Veja que ela consegue ler trechos do arquivo, ela não precisa ler o arquivo inteiro, né? O arquivo tem 130 linhas, primeiro ela lê 50, depois lê 80. E aqui tem o tempo, quantos tokens, aí ele vai. Ele é muito puxa-saco, mas às vezes ele até reclama quando ele não concorda. Tem muita coisa, né? God Component.
Tô vivo ainda, tá? Tô só pensando aqui. Não, eu não gosto de fazer tudo de uma vez. Vamos por partes. Apenas crie o Sudoku Game e vamos desidratar aos poucos o Sudoku Board. Mas aos poucos para não quebrar tudo e perder o controle. Até porque eu pretendo refatorar o Sudoku Board e o Board. Então, assim, ele tenta ter agência, né? Ele quer agir, ele tenta fazer do jeito que ele foi treinado. Só que como às vezes o que ele quer é muito diferente do que a gente quer, eu recomendo a gente não aceitar tudo que ele fala, né? Então, não tô julgando que tá errado aqui, mas é muito opinativo, assim, é do jeito que ele quer. Aí ele sempre concorda com a gente, né? Porque ele é treinado para obedecer. Então aqui nós já vamos extrair aos poucos. A gente vai ter aqui o Sudoku. Ele primeiro só vai criar um envoltório e depois aos poucos nós vamos extraindo aqui o timer e as outras coisas. Então aqui eu vou aceitar. E aí a gente usa a IA mais como um digitador para nós, né? Para fazer essas coisas que são Ctrl C, Ctrl V, a gente pede para ela fazer pra gente. E aí você pode ir testando. Ah, eu não mostrei para vocês, mas estava rodando 2 horas aqui, eu deixei ligado. Então veja que o jogo ainda está rodando, né? O ideal é você refatorar aos poucos. E é engraçado que ele não tá mais mostrando aquela tela novo jogo lá que tinha antes, né? Eu pedi para fazer um botão para deletar o local storage, né? Para ficar mais fácil. Aqui. Aí tem esse problema na primeira renderização aqui. Engraçado, né? Isso acontece só na primeira vez. Depois não acontece mais. Tem tentar descobrir o que está acontecendo. Aqui no Sudoku Game. Aí fala. Aí viu que ele se perdeu. Ele quer remover do Sudoku Game, mas na verdade eu quero remover do Sudoku Board, né? Fala assim. Não, é o contrário. Quero mover do Sudoku Board para o Sudoku Game. Então, remova do Sudoku Board esta parte. E, e isso que é interessante. É igual naquele seriado Westworld, né? Tem o William lá, ele sai com as aventuras com a Dolores. Aí ele encontra ela de novo, ela não lembra quem ele é. Aí ele percebe, fala, puxa, ela é só um robô, né? E aqui é a mesma coisa. Então tem horas que você fala, nossa, a IA é tão inteligente, ela me entende, não sei o que lá. Aí ela faz umas besteiras assim que são óbvias e você fala assim, não, é apenas um software, né? Aí vai quebrar um pouquinho, tá? Porque o timer também quero mover aqui. Mas vamos deixar ele quebrar aos poucos. Essas coisas são, que nem eu falei assim, é mais uma vaidade, sabe? Que não muda muito. É mais para você manter as coisas organizadas e você conseguir se encontrar quando você sempre segue os mesmos padrões arquiteturais, né? Quebrou, vou falar assim pra ele. Quebrou o layout, mas é o de menos. Introduza em Sudoku Game um botão que fique no canto superior direito, cor vermelha, limpar, limpar, que vai limpar a local storage para facilitar o debug. Este botão só funciona se debug for true. Estamos usando vit, né? Vou colocar uma variável.
Então vamos colocar um modo de debug para facilitar o desenvolvimento. É, muita gente, até saiu um estudo que diz assim que a produtividade acaba ficando menor com a IA porque ela é mais lenta, né? Então, assim, você resolve isso abrindo várias IAs ao mesmo tempo. Você pode usar um comando que chama git worktree, que você pode fazer vários clones do mesmo repositório. Mas eu não tenho muita pressa, sabe? Tem gente que tem pressa, porque assim, se eu for fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, eu vou dividir minha atenção. Então eu acho que isso só gera ansiedade e é melhor perder um pouco de produtividade do que. Aí você vê, eu pedi debug, isso que é legal da IA, ela não obedece. Eu pedi debug, ela quis usar dev, né? Eu posso simplesmente aqui escrever debug. Mas eu não vou deixar dev mesmo, que dev geralmente é sinônimo de debug. Mas é engraçado, porque por isso que a gente fala assim, ó, você tem que tomar muito cuidado em usar LLM para você fazer um sistema de venda, assim, porque ela é temperamental. Ela não te obedece cegamente. Você fala uma coisa e ela faz outra. E isso num sistema de vendas, assim, é um risco enorme. Aí tem um botão aqui, né? Você veja que quando eu limpo, é, ele quebra o status aqui. Tem esse problema misterioso aqui. Quando eu crio um novo jogo, não está renderizando certo. Eu não vou querer arrumar agora, porque eu quero arrumar a estrutura aqui. A gente já faz tudo de uma vez, senão a gente vai perder tempo. Aí uma coisa que a gente percebeu assim que aqui o container principal está aqui, né? E poderia ser um Sudoku game. Então eu vou falar para ele assim também, assim, ó. Mova o container principal de app.txt para dentro do Sudoku game. Aqui que é interessante, seria só eu fazer aqui, Ctrl C, ir para Sudoku Game e colar aqui e dar um Tab. Então você veja assim, essa é uma coisa que eu estou pedindo aqui, eu estou sendo muito preguiçoso. Às vezes vai estar gastando, sei lá, R$ 1, R$ 2 de energia elétrica lá no data center deles para fazer essa operação. E é uma coisa simples, ó. Eu não precisava fazer isso. E às vezes a IA, ela pega, na hora de copiar, ela cola, não cola igual, né? Então tem toda essa coisa. É igual você ir na padaria da esquina pra comprar pão, né? Tipo, é uma quadra. Você, sei lá, tá de sol, não quero suar. Então, aí você vê ainda que ele tá gerando um erro de sintaxe aqui ainda, né? Então vejam que talvez ele faz uma outra edição aqui. Ele vai perceber que tá um erro de sintaxe. Então pensa que é uma coisa que a gente tá fazendo que é um capricho, né? Um capricho pessoal. Não precisava ser assim. A gente fica muito independente. E que nem falei assim, tem outra coisa, né? É fácil pra mim que sei programar, mas pra quem não sabe programar e ficar usando IA, ela vai ter efeitos diferentes, porque às vezes a pessoa não vai estar confortável pra desafiar a IA, né? Então eu fiz esse botão só pra ver se eu fiz essa alteração pra ver se o botão ia mais pra frente, mas acho que não, porque tá a mesma configuração ainda lá. Ele não, porque quando a tela é muito grande, igual essa aqui, tem, sei lá, umas 20 polegadas. Você tem que mexer o olho. Aí o botão fica lá na direita, tem que mexer o olho para a direita. Então a gente se centraliza mais. Aí eu não quero corrigir isso agora, né? Vamos. A gente pode fechar esse app aqui, não tá. Eu não vou tirar o import React, que eu acho que precisa ter. Tenho certeza. Talvez não precise por causa disso daqui. É, eu vou tirar então. Pra assumir o último erro ali. Se falhar, a gente põe de volta. Aí nós podemos ir aqui para o Sudoku Game. Aí eu vou falar assim. É, agora mova o timer de Sudoku Board para Sudoku Game. A nossa estratégia será
tirar o timer key do use hook e fazer timer key ser. Talvez isso dê um problema na hora do botão do novo. Eu não sei onde que o novo é criado aqui, né? No new game. Porque quando tem o new game, aqui dentro ele inicia o timer. Mas esse iniciar o timer aqui é só resetar o key, né? A chave aqui. Então eu vou tirar o timer de lá. Agora mova o timer da Sudoku Board para o Sudoku Game. É, isso é uma coisa meio controversa porque o tempo ele tinha que estar dentro do jogo para quando eu salvar o jogo, salvar o tempo. Mas eu vou mudar e depois, se precisar, eu mudo de volta, tá? É só porque eu quero tirar o timer de dentro do Sudoku Board, porque eu quero que o board seja só o board, eu não quero que ele seja o game, né? Então eu tô movendo para cima o estado do jogo. Se você pensar como fosse uma árvore de componentes, no React a regra é mova o estado mais alto possível. Fazer o timer ser um estado local de Sudoku Game. É, se necessário, você pode fazer o valor do contador de timer também ser um estado local. Então tem aquela coisa que a gente fala assim, né? Isso daqui, por mais que seja uma ciência exata, o programador é humano. Então às vezes eu tô errado, tá? Às vezes eu tenho uma ideia, acho que é legal, acho que vai ficar boa e não vai ficar. Então a gente faz muitos experimentos, né? A gente tenta ver se fica bom e se não ficar, a gente desfaz. É muito comum isso. A gente não tem a pretensão de estar certo sempre. Aí ele trouxe o timer aqui para cá, o estado do timer, e ele vai provavelmente aqui ele vai passar como props depois, tá? Se necessário, né? Porque provavelmente quando você traz o timer para cima, às vezes não precisa mais, porque o jogo não precisa saber do tempo. Eu não tenho par de pontuação desse. Depois que você vai fazer uma pontuação, abaixo de 1 minuto vale tantos pontos, depois de tantos minutos vale tantos pontos, aí é outra coisa. Então vamos deixando ele, ele fazer e vamos analisando, né? E o ideal é sempre você revisar para ver se não tem algum erro. Então ele trouxe o timer para cá, né? Porque você veja que o timer tinha mudado de lugar aqui, né? O timer era aqui antes. Aí como ele ficou dentro do board, ele veio parar aqui. E então ele já traz o timer, aí tem a timer key e o estado dele. Mas em algum momento ele vai ter que passar como props aqui para o Sudoku board os negócios de resetar o timer. Agora ele está tirando o timer do Sudoku board. E vai tirar o timer daqui também, ó. E aí ele vai substituir com a estrutura nova. E vocês vejam assim que nem eu falei assim, pra mim isso é inteligência, né? Tem gente que fala, não, é uma coisa muito burra, olha, tá tirando o timer, mas pra mim isso é um sinal de que ele tem muita inteligência, ele sabe do que a gente tá falando, né? Mesmo que seja só a nível de máquina, assim, ele não tem uma consciência humana, né? Porque essa que é a grande problema, é a separação entre consciência e inteligência. Então eu diria que a IA ela tem muita inteligência e pouca consciência, né? Aí ele tá vendo ali o que que tinha e vai tirar de lá as coisas. Então ele tinha um use timer, ele tá tirando. Eu nem lembrava que tinha. Se eu soubesse que tinha aqui antes, que eu não lembrava mais, poderia poderia pedir para ele colocar no game. Eu até vou pedir para ele depois. Eu vou falar para ele assim, eu não lembrava que tinha o use timer. Então, coloque o use timer no Sudoku Game. Vou até falar para ele aqui antes dele remover. Eu não lembrava da existência de use timer. Então, após removê-lo de qual que é o arquivo? Use Sudoku, você pode introduzi-lo
em Sudoku Game local do estado local. E isso então a gente pode ver uma evolução que vai ter na IA nos próximos anos. Nos próximos anos ela vai ter mais memória e mais agência de que quando eu pedir para ela, ela não vai obedecer. Ela simplesmente vai falar assim: ó, oh, tem isso daqui, você tem certeza? Então isso é uma coisa que pode melhorar, que é uma coisa que um ser humano poderia fazer. Então vejam que o que a gente chama de defeito da IA é o jeito que ela é programada. Ela é programada para obedecer cegamente. Obedecer cegamente é uma coisa que quem já leu história, viu coisas sobre guerra, sabe que gera muito problema, né? E aí a gente sabe que aqui a gente vai ter que tomar cuidado no New Game, porque tem o timer, então vai ter que ter uma outra função New Gamer. E eu só estava ciente que isso poderia gerar problema, mas é que nem eu falei, eu tô com vontade de mover esse estado para cima, então vamos mover para cima. Mesmo que quebre por um tempo. E aí depois, que eu falei, coisa a gente desfaz, né? E vai dar problema, com certeza, a gente já tá vendo aqui, né? Não tenho essa ilusão. Aí veja que ele trouxe o Yuzi Sudoku pra cá, porque ele tem que pegar o status. Isso que é legal, você pode usar o hook várias vezes. E aí vamos deixar. Depois a gente arruma, tá? Porque não tem como fazer tudo de uma vez. Se você tá arrumando e você para arrumar outra coisa, você esquece o que você estava fazendo e quebra tudo. Então o ideal é fazer só uma coisa por vez só. Então agora o foco é o timer. Vamos ver se quebrou muito. Quebrou, que era esperado. Aí a gente fica renderizando em loop e tal. Aí eu vou falar pra ele assim, ó. Quebrou bastante, mas não é muito problema. Vamos continuar enxugando o Sudoku board. O board teria que só aqui, teoricamente, só renderizar o board, né? O numpad, eu não sei ainda se eu deixo aqui no board ou fora, mas vou mandar tirar por enquanto. Vamos retirar os seguintes componentes. Mover para Sudoku Game. Então, parte de novo jogo. 2. Numpad. 3. Status. Solved invalid. Que eu tô em duas dúvidas principais. Se eu deixo isso daqui, o use Sudoku, dentro do Sudoku Board, ou se eu passo como props. Mas, olha, ele trouxe pra cá várias coisas. Já que já tá aqui o use Sudoku, vamos deixar, né? Hum, tô com um pressentimento ruim, mas vamos deixar ele fazer pra. Depois arruma tudo de uma vez. Eu não sei se isso daqui, essa chamada aqui e ali dentro deve estar causando um loop infinito em algum use effect ali, né? Mas vamos deixar por enquanto. Então veja que ele está copiando aquele código lá de iniciar novo jogo e tal. E onde que está o Sudoku Board? Está aqui. E ele criou os próprios. Ó. Ele automaticamente moveu o estado para cima. Então, não é tão errado ter um use Sudoku dentro do Sudoku Game. É porque eu estava querendo decidir o quão para cima eu ia subir o estado, né? E é mais fácil programar com uma folha de papel, rabiscando, só pensando, só fazendo direto, não é o jeito que a gente ensina e que a gente faz, tá? Aí que ele tá tirando, né? Que a gente tinha posto lá.
E aí o board vai ficar só com as funções de board. Fica mais limpo. Isso daqui, ele está criando, copiando essas funções. E aí é isso que eu quero criar uma classe. Na própria classe, eu quero criar uma classe do board, não um componente. E essas funções ficar nele. É isso aqui que eu quero melhorar. Vejo que ele tomou bastante atitude, né? Então a gente tem essa disparidade. O ser humano consegue pensar numa velocidade, um certo número de coisas, e a IA acaba às vezes tomando muita atitude, e aí você fica nessa disparidade, assim, o ritmo não é igual, né? Isso aqui é um loop infinito, provavelmente, mas não faz mal. Então aqui a gente consegue enxergar melhor que o board, né? Ele está recebendo essas propriedades. Ele, ele fica mais responsável por renderizar o quadro, né? O tabuleiro. Sim, ainda está com um problema, provavelmente algum tipo de looping infinito em use effect e timers, mas eu quero me concentrar em outra coisa primeiro, em criar uma classe Sudoku Board, não componente, e colocar nela as funções que validam o movimento e semi-row e semi-call e semi-number. Deixa eu ver se a gente vê como que tá organizado aqui. Tinha uma que ele tinha criado, né? Não lembro aqui. Aqui. Tipo Sudoku Board. Deixa eu ver. Estranho. Porque nós temos dois Sudoku Board. Tem um no componente. Mas tem aqui o Sudoku Board. E o componente com o Sudoku Board. Não sei como que não deu. Porque. Ah, aqui é Sudoku Board Type. Quero usar. Augmentar o Sudoku Board que foi renomeado para Sudoku Board Type em Models Cell. Me ajude neste refactoring. Medite. Então é isso, né? Aqui ele mesmo ele tinha criado com o mesmo nome, aí ele renomeou para não dar conflito. E, e aqui a gente vê dentro da célula, que não deveria estar aqui, porque ele fez só por conveniência. A gente está dizendo assim, ó, eu tenho a célula e o Sudoku Board é formado por uma matriz de células. Só que aqui só tem os dados, eu não tenho as funções que trabalham em cima dos dados. E aí por isso que eu estou dizendo para ele, falando assim, ó, essas funções aqui trabalham em cima daqueles dados lá, né? Aí ele tá. Veja que ele se adiantou, não queria que ele fizesse isso, mas ele se adiantou demais. Eu não preciso aceitar, eu posso negar, mas vamos ver o que ele está dizendo aqui. Aí ele entendeu, né? Isso. Transformou esse tipo aqui numa classe. Aí está dizendo que ela vai ter as células e ela recebe as células no construtor. E aí eu tenho como acessar as células e aí ver se um movimento é válido, se é a mesma linha, a mesma coluna. Eu vou dar corda para ele, eu vou deixar ele fazer o que ele tem o tipo ainda, porque aqui ele chamou de outra coisa, né? Ele chamou de só uma classe Sudoku Board. E ele ainda continua com o tipo. Ele poderia deletar isso aqui. Mas
Depois a gente vai deletar isso que ele deixou para compatibilidade aqui. Então vamos dar um pouco de corda para ele. Porque, que nem eu falei, a gente se aproveita da inteligência dele, né? Às vezes ele tá certo ali, ele faz mais rápido, né? Mas tem que ficar de olho para ele não sair do controle. O bom é que a IDE também ajuda bastante, né? Tem os erros ali e tal. Aí ele vai refatorar esse componente para usar aquele lá. Esse nome vai dar um name clash aqui. Ele vai perceber, vai ter que renomear, porque esse nome aqui tá igual a esse, ó. Vai ter que usar um as aqui. Eu até vou colocar aqui para ajudar. Depois eu renomeio no final. Aí você pode editar, né? Você não é obrigado a aceitar tudo ou nada. Você pode editar o texto. Eu ainda acho que eu conseguiria fazer mais rápido na mão, mas experimentar os limites da IA. Consertar algumas coisas aqui porque é mais rápido, tá? Mais por questão de tempo. Vejo que agora com o encapsulamento ele nunca mais usa o céu aqui, ó. O céu já não é mais usado. Mas aqui agora, por sua vez, agora o board aqui, ele tá aqui, né? No Sudoku Game. Agora não é mais desse tipo. Então ele não tem esse método. Vamos ver como que tá aqui. Use Sudoku. O board. Onde ele é instanciado aqui. Ele vem do. Não tô enxergando. Vem do use board. Use board. Board. Vinha daqui, né? Só que Sudoku board mudou o tipo agora, eu acho. Agora é essa classe aqui. Então, tem que explicar para ele. Ó. Ao refatorarmos Sudoku board, quebramos a estrutura de board antiga em useboard.ts em new game. Então aqui ele vai perceber que tá esse erro aqui, né? Tem muitos erros, eu estou tentando instruir ele a consertar esse primeiro. Porque aqui a gente vai refatorar, então essa estrutura aqui ele vai chamar o construtor e ele vai guardar o envoltório, a classe aqui, né? Vamos ver se ele consegue bolar uma coisa legal. Aqui ele percebeu. Ele respondeu em chinês aqui, ó. Isso que é engraçado. Volta e meia sai uma coisa em chinês. É a primeira vez que eu vejo nessa, eu já vejo bastante no DeepSeek, né? Às vezes tá xingando a gente aqui, a gente nem sabe. Não gostei muito dos nomes, né? Mas isso é nas minhas costas, né? Eu que não parei pra pensar antes, aí ficou repetindo. Tá tirando as funções repetidas. Isso aqui é um perigo se ele não conseguir arrumar depois, a gente não lembrar. Aí você tem que olhar no controle de versão. E a gente vem aqui, tá enxugando aqui, ó.
Porque essas funções estão tudo separadas, elas vão ficar dentro do board, né? Inclusive até o selected cell depois vai pro board, eu acho. Depende do quanto a gente queira refatorar, né? Mas tem que ir por parte, tem muito problema aqui, ó. Então aqui vai mudar o tipo de setboard. Porque aqui ele tá como type, mas eu vou falar para ele que eu quero o class ali, para ele usar um construtor. Não, vamos com calma. O useboard ainda tem problemas. Eu quero que o board seja uma instância de Sudoku Board Class, não de Sudoku Board Type. Apesar que eu nem sei mais o que que é o type, né? O type acho que é aquele antigo. Vou mandar deletar isso aqui depois. É que a gente deixou para compatibilidade e se atrapalhou. Se tivesse deletado antes, já resolvia o problema. Eu vou deletar aqui na força, porque aí força os erros. Eu deletando isso aqui, eu forço o erro. Então aqui tá certo. Depois a gente pode arrumar o nome. E eu vou até falar para ele aqui. Porque eu não preciso usar esse, porque dentro da classe ele tem aqui ó, um array de cells, né? Eu vou deixar ele fazer essa parte, mas a gente também vai mudar depois. Aqui eu vou tomar a frente para não ficar muito demorado. Eu vou criar um arquivo aqui chamado de sudoku. Ixi, quando a gente digita aqui, ele estraga. Às vezes a gente digita aqui, ele digita em cima. Tá certo, mas eu quero arrumar. Vou criar um arquivo aqui, sudoku board.ts. Aí eu vou extrair essa classe daqui, né? Que é mais rápido fazer na mão mesmo. Eu vou deletar essa daqui de compatibilidade, que eu não quero isso aqui. Vai quebrar muita coisa, mas aí aqui o empty board, isso aqui não vai ser mais usado, que é aquele tipo lá que foi removido. E esse daqui, ele pertence a outra função aqui. Opa, copiou certo. Ah, eu deletei a função, né? Depois dá para copiar a funcionalidade dela aqui. Colocar uns parênteses aqui, depois a gente arruma. Tem um quick fix aqui, provavelmente. Dá para colocar um import do cell, né? Deletar isso aqui. Isso aqui também, que eu dei um Ctrl C. Ele está querendo fazer aqui.
Eu vou falar assim, não, me ajude em outra coisa. Eu movi Sudoku Board do arquivo cell.ts e removi tipo antigo de compatibilidade. Me ajude a consertar Sudoku Board.ts. Então vamos, como está com muito problema ao mesmo tempo, vamos com calma aqui. Ele está enchendo o contexto, então ele fica mais lento, né? Mais propenso a erro, e daqui a pouco ele vai ter que compactar, ele vai esquecer bastante coisa. Então ele pode acabar se perdendo, porque vai encher a memória dele. Eu não sei se tem muitos erros aqui, às vezes tem só um erro, só tem um vermelhinho lá no fundo. Aqui. Deve ser um ponto e vírgula só, um parênteses a mais. Algum parênteses a mais que está desbalanceado aqui. Um a menos, um parênteses a menos só. Mas eu não vou mexer porque ele está lendo o arquivo, ele vai fazer aqui. Vou colocar aqui, ele está ocupado com outra coisa. Era só isso. Aí aqui, vamos começar em use board. Sudoku board, ele não tá aqui mais, ele tá em outro. Assim, ó, import Sudoku board, porque a IA que às vezes se perde, ela quer fazer uma solução que não tem nada a ver. Opa. Aí ele fez o que eu queria fazer, que é isso aqui. E vou deletar esse aqui que não tem mais. Vou colocar aqui, por causa do name clash que ainda tem, né? Que vai ficar desatualizado, que eu editei o mesmo arquivo, eu não salvei. Não salvou. Eu mexi no mesmo arquivo que ele. Apesar que ele tava mexendo em outro arquivo, não era o meu arquivo aqui, não. Então vou ignorar porque. Deixa eu ajudar ela aqui. Forte. Não tem sentido a gente querer ser purista e que a IA faça tudo, porque a gente sabe que vai demorar um pouco a mais, né? E é uma ideia que eu não comuniquei para ela tudo que eu quero fazer. Então vamos lá aqui. Em, aqui em New Game, eu queria que o New Board, mas aqui New Board é da biblioteca do Sudoku, né? Aqui, isso que eu queria tá fazendo. Sudoku Board Class, pega as células e guarda aqui. Isso tá certo. Acho que o que tem de errado nesse arquivo aqui? Uma coisa em vermelho, mas eu não estou enxergando aqui. 4 problemas. Aqui os tipos. É o update cell, né? Então esse update cell provavelmente tinha que estar dentro do board, porque ele não está achando aqui essas. De onde que vem o current cells? Vem de board cells. Aí eu vou falar para ele assim, ó. Vamos refatorar useboard.ts. Mova um método updateCell para dentro de models Sudoku Board.ts. Porque isso daqui são responsabilidades que eram do board, né? Se você pensar em orientação objeto, o dado do board são as células, o tabuleiro, a grade, e aí você tem as operações que você trabalha em cima delas, né? E atualizar essas operações tinha que estar dentro da classe, uma responsabilidade dela. E o check solution também. A gente podia até mover para lá. O problema é que aqui o check solution aí tem esse estado aqui do solved, então vai ter que ter um pedaço aqui e um pedaço lá também, né? Mas a gente vai movendo devagar. Aí ele trouxe para cá o update cell. Ele vai tirar o antigo. E que nem falei assim, a gente tá mexendo muita coisa de uma vez, tá? O certo seria ter feito bem pedaço por pedaço.
Mas como ele parou de renderizar e eu não quis arrumar, eu tô pagando o preço disso, né? Porque eu tô quebrando o aplicativo inteiro e pode chegar uma hora que eu vou estar com 4 ou 5 erros e eu não consigo mais arrumar. Mas isso é uma característica minha da minha teimosia, né? Não dá pra pôr nas costas daí, ó. Aí ele vai no use board, ele vai fazer tipo um forward, né? Ele não deletou totalmente o update cell, mas ele tá delegando pro board, né? Ele tá delegando. Isso vamos deixar até chegar a um ponto que a gente pode mover esse update cell para um outro ponto. Mas não tá errado isso aqui não. Não tá certo, não tá errado. Porque o check solution tá aqui ainda. Então, a gente tem que pensar assim que quem que vai ser o dono do estado do jogo? Se vai ser o Sudoku Game ou o Sudoku Board? É, aí é uma questão, teoricamente é o game, né? Mas como eu não movi ainda o check solution, eu tenho que mover o check solution para o nível do game. Aí dá para terminar de refatorar. Aí deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui. Ele pega as células uma a uma. Ele vai dar um solve puzzle. E. Porque é legal ter aqui. Se eu tenho um use board, mas tinha que estar no nível de. Se eu tenho um use sudoku, é legal ter uma função lá, check solution, né? Que até não tá chamando aqui. Quem que chama a check solution? Aí a gente tem que ver aqui na busca. Ela não está sendo chamada. Acho que ela, em algum refactoring ela foi deletada. Ah, ela é chamada no update cell. Então cada vez que eu. Ah, então tá certo. Ó. É que tem que ser assim no Sudoku, né? Cada vez que você. Cada vez que você faz uma jogada, você tem que ver se aquela jogada tá certa. Então tá certo isso. Agora eu só preciso decidir quem que vai ser o dono disso. Teoricamente tem que ser o. Tem que ser o Sudoku Board Class, então. É. O problema é que ela tem o status do jogo. Mas se eu mandar ele mover, ele vai mover para lá. E aí ele vai trazer aqui só a resposta. E, e vai manter o status, igual ele fez com o update cell. Sim. Vamos fazer o mesmo com check solution. Mova o que der para dentro de Sudoku Board. Eles Sudoku Board Class. E ele vai fazer bem parecido. Aí depois vai chegar num ponto que ele pode falar: opa, então eu posso colocar isso aqui lá dentro e eu não preciso mais desse update cell aqui. Vamos ver se ele vai ter essa inteligência, né? Agora ele encheu o contexto, 128 mil ou 200 mil tokens. Eu não sei se essa implementação do Z.ai segue o GLM 4.6 novo, que ele tem 200 mil tokens de contexto, aumentou de 128 mil. Só que às vezes os providers não têm, é igual o Llama Maverick, né? Que é 1 milhão. Mas você vai pegar lá no Grok, no Samba Nova, eles falam, não, a gente tem 500 mil, tem 200 mil. Porque é quadrático a memória que você precisa, né? Quando você cresce o contexto da sua LLM. Estou falando grego, né? Mas basicamente entender que ele tem uma memória, e quando essa memória enche, ele esquece as coisas, você tem que compactar. Aí ele guarda só o essencial e muitas vezes ele se perde, ele até para de falar em português. Enfim, mas ele está tentando aqui, ó. Aí ele trouxe a biblioteca do Sudoku, do JavaScript, que ele tem uma padrão. Ele move, primeiro ele move os, os, os imports, as dependências, aí depois ele vai remover de lá. Aí agora, como ele não tem state, ele vai ter um return e ele vai guardar no state ali, que é o estado do jogo, né? Porque se a gente escolheu ter uma estrutura chamada Sudoku Game, porque a gente quer que ela guarde o estado do jogo. É uma decisão, né? Eu não quero que o tabuleiro saiba se o jogo acabou. Apesar que eu coloquei a função lá, ela poderia não estar lá também. Ela poderia estar no game, mas
como eu tô com o use board, eu deixei lá. Então nós estamos meio divididos, tá? Não é que nem falei assim, eu ainda não tô 100% certo do que eu queria, porque eu criei essa estrutura aqui para separar, mas eu não quero essa importação dinâmica aqui. Ela é usada no New Game, né? Porque assim, no momento, o New Game tá aqui. E agora, como criamos essa estrutura nova Sudoku Game, e esse aqui é o Use Board, a gente. Parte do New Game pode estar lá, mas que nem eu falei assim, eu não consigo enxergar tudo ao mesmo tempo, então eu ainda não decidi. Vai chegar uma hora que eu vou olhar pro arquivo de novo, falar, opa, isso daqui não deveria estar aqui. Mas eu não tenho essa capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Quase nenhum ser humano tem. E aí, inclusive, agora eu já percebi uma outra coisa aqui, ó. Os erros a gente pode colocar. É que é o mesmo problema, a gente pode colocar dentro do tabuleiro e dentro do game. Vou deixar desse jeito por enquanto mesmo, como tá quebrado, tá muito difícil de visualizar. Ainda bem que só tem 9 problemas aqui. Então vamos ver se eu acho os mais simples. Então não tenho mais esse Sudoku Board Type, eu deletei ele. Eu sei que o Sudoku agora é desse daqui. É um Sudoku Board Class. Só que aqui eu teria que estar passando o tipo correto. Então vou mandar ele criar no board um tipo aqui, uma função chamada ResActiveGame. Então vamos falar assim, ó. Vai sudoku game.ts linha 62. Analise. O objetivo é criar dentro de Sudoku Board Class um método chamado ResActiveGame. É como eu falei para vocês, assim, não é muito fácil programar. Você tem que tomar decisões difíceis e lidar com as consequências dela, né? Então, ele está dizendo que ele acha que está errado, mas aí eu vou explicar para ele que não é não. Falei assim, não, a gente pode alterar use sudoku para retornar o board correto. Apenas me obedeça mudando o método que depois eu te ajudo a arrumar use sudoku. Porque aqui no use sudoku eu vi que está retornando o tipo certo, ó, sudoku board class. Ele que não entendeu. Que já tá o tipo certo aqui. Agora vai em sudoku board class e crie este método ResActiveGame. É engraçado, quando você contraria ele, ele fica bem perdidão, assim. Aí ele falou que já existe. Engraçado. Talvez ele tenha editado e eu não tenha visto, né? Legal. Então ganhamos isso aqui de graça. Tem 10 problemas ainda. Vamos ver aqui. ah, Sudoku Board. Tá com problema de tipo.
Isso daqui vai virar um método chamado render. Apesar que eu não queria fazer acoplamento, vou acabar fazendo de certa forma ou outra, né? Porque aqui não tem tipo. Também eu tô sendo preciosista demais aqui, mas já vou tentar explicar para vocês. Vamos ver o que eu posso estar com o primeiro erro aqui. Eu acho que isso aqui eu já tenho lá naquela classe, ó. E semi-row, e semi-call, e semi-number. Vamos só conferir aqui. Já temos, então a gente pode deletar aqui. Os valid move, acho que também tem. Aqui. Aí, aí nós podemos só avisar ela que ela pode fazer isso dentro do Sudoku Cell, né? Fala assim, agora foque sua atenção em Sudoku board.txt nas linhas 40 a 56. Eu removi as funções is semi-row, is semi-call, is semi-number e isValidMove, porque agora elas existem dentro do Sudoku Board Class. O que podemos fazer é remover esses props is highlighted, is same number, is invalid e passar o board como props para Sudoku Cell e dentro de Sudoku Cell criamos constantes novas is highlighted, etc. Eu não precisa, eu poderia só pegar do board aqui, na verdade, né? Mas aí não tem sentido eu ficar toda hora pedindo, melhor passar o board como parâmetro. A partir de board ponto is semi-row, etc. Vocês vão ver que ele vai ser bem inteligente para entender, né? Eu espero que seja, né? E é que assim, o primeiro refactor que eu queria fazer era aqui no Sudoku Cell, mas eu deixei por último porque eu queria ter um Sudoku game. E aí, então, por causa disso, veja que ele tá tendo que. Isso daqui é um erro ainda, mas eu quero consertar depois. Eu tenho que fazer esses cells aqui, esse map. E no fundo isso daqui tinha que ser tipo um método só, tipo board.render, né? Mas a gente tem que fingir que não sabe, sabe? Você faz um passo de cada vez. Não, é igual. Acho que na construção também tem isso. Você está construindo, você põe um andaime, né? E aí você faz uma estrutura temporária e depois você remove. Programação é a mesma coisa. Às vezes você põe uma coisa a mais para depois você conseguir ver. Como a matemática está simplificando, né? Você põe a mais, aí você enxerga a redundância. Aí você fala assim: opa, enxerguei a redundância. Aí você tira, né? Que nem assim, tem muitas coisas que eu tô na dúvida. Porque assim, pelo que eu me lembro, naturalmente essas coisas pertencem ao game. É igual, tipo, se as qual célula selecionada, o tempo e tudo. E às vezes elas estão no board e aí isso confunde um pouco. Ó. Isso daqui tá muito estranho. Não deveria estar por aqui, né? Mas infelizmente o game ainda tá longe de renderizar por causa daquele outro problema, né? Tem algum problema que tá dando aqui na Store, porque ele salvava na Store, vou até deletar, não dá pra deletar. Ele salvava um board vazio aqui, só que eu deletei essa função, create Sudoku board.
Talvez ela esteja aqui, dentro dessa classe. É, tá aqui agora. Só mudei ela de lugar, então dá pra pegar ela daqui, ó. Sudoku board. Pronto, um problema a menos. Aí tem mais coisa de tipo aqui. Vamos ver se ele vai compilar pelo menos. Não, ainda não. Tá dizendo que ResActiveGame não é uma função. Uma... Estranho. Ah, provavelmente seja essa linha aqui que tava dando 62. Corrigir isso aqui que é mais urgente. Então aqui em Sudoku Board ele recebeu do próprio um Sudoku Board Plus. E aqui o Sudoku Board Instance. Acho que não tem mais sentido ter isso aqui, ó. A gente tá sem erro de compilação, tem erro de execução. Quando estou na dúvida, eu peço para IA resolver. Então vamos ver aqui. Pode ser uma coisa da sintaxe que eu não estou enxergando aqui. Por que que ele não está aceitando? ResActiveGame. Opa. Ah, é, tá certo. Não é mais. Não é mais o. Já está movido para lá, né? Vai ter que. Eu falei, é uma coisa que tem que escolher onde vai ficar, né? Aquela função. Mas é engraçado porque eu copiei um erro e ele falou que é outro. Só se tinha outros erros que estavam gerando aquele. Ó, e isso que é muito interessante. Ela simplesmente ignora, assim. Ela corrigiu um erro legítimo, mas ela ignorou o erro que eu falei para ela que estava encontrando. Tá falando que não é uma instância, mas é por causa do new game, né? Então vou tentar limpar o storage aqui. Eu limpei o storage. Confira a Zustand para ver se ela está correta. Aqui, porque pode ser na hora do que ele está serializando. Aqui no Sudoku Board ele tem uma função, acho que toJSON. Talvez não esteja serializando certo aqui. Ainda tem isso daqui, eu tinha removido isso daqui. E não estava mostrando esse erro, né? É engraçado, às vezes o TypeScript só mostra o erro se o arquivo estiver aberto.
E ele conseguiu encontrar. Bem interessante isso. Cadê? Talvez aqui não esteja certo ainda. Mas vamos testar aqui. O que ele está guardando são as células. Ó. Suspeito que o erro esteja na Zustend, no jeito que ela serializa, deserializa o board. Porque pode ser que aqui, na hora que ele gerou isso aqui, ele tá desfazendo a estrutura lá. Aí é um, assim. Não, faça análise estática. Leia o sudoku board.ts. Eu acho que eu tá aqui, ó. Esse toJSON, que ele pega as células e serializa. Ah, não, aqui ele resserializa aqui, ó. Hum, parece que tá certo mesmo. Reidrate manualmente na Store. Então aqui ele está dizendo assim que os stand não é capaz de carregar corretamente o objeto. Aí ele tá. É que eu nunca usei isso, faz muito tempo que eu não uso, eu não. Vamos ver se foi. Isso daqui é porque tá fazendo muito rápido, né? Não tô olhando, conferindo tudo. Mas parece que corrigiu aquele erro, porque tá dando o erro de antes, né? Então vamos lá, a gente tem que ir pro começo. Vai pelo main. O main chama o app. O app chama o Sudoku Game. O Sudoku Game está chamando o use Sudoku. Pega o board, a célula selecionada, o status. O status poderia estar no game. Mas vamos deixar aqui em use Sudoku por enquanto. Timer trouxemos para o gamer. Porque ele não influencia no jogo. O botão limpar. Aqui que pode estar dando loop infinito. Quando a gente. Esse loop infinito, um dia eu fiquei um dia inteiro para resolver. O problema é que eu tô deletando coisas e não tô anotando que tô deletando. Depois eu não vou lembrar que tá faltando. Ainda tem mais. Acho que ainda tem mais. Está usando o use timer. Deixa eu ver se o use timer está sendo usado em outro lugar. Timer. Que arquivo que é esse aqui? Um lugar só. Eu falei que estava dando um erro aqui. Aí a gente entra no modo desespero, né? Já vira bagunça, já ninguém mais sabe o que tá fazendo. Tá renderizando até agora. Vamos apagar aqui só por garantia, né? É que nem falei assim, é porque é um projeto pequeno, não tem. Senão a gente adota uma abordagem mais profissional, tá?
Iniciar novo jogo. Até entrou aqui. Vamos tentar jogar um pouco aqui. Ó, o 6 aqui. Não deu erro. Vamos forçar um erro colocando um 6 aqui. Deu erro. E a mensagem? Eu vou apagar. O delete apagou. Aqui falta o quê? 1, 4 e 8. 8 não é aqui. Então o 8 aqui. Deu erro aqui, né? Então melhorar o erro depois. Aqui. Deu erro aqui. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Deu erro, né? 5, 6, 8. Tem que arrumar a mensagem de erro, tem que arrumar aqui e arrumar as células, que é o que eu queria fazer mais e não tinha feito, né? 2, 3 tá errado. 4 tá errado. 5. O que falta aqui? 3, 4. Esse erro tá errado, que fica 2 vermelho, mas não é os dois que estavam errados, né? Acho que não tem o que fazer, o usuário tem que escolher o que ele quer fazer. 2, 3, 4, 7, 8, 7, 9. Por isso que eu queria um modo debug, porque se eu ter que jogar toda hora pra depurar, né? Ficar jogando pra sempre aqui. Então aqui eu percebi, ó, foi errado, mas não ficou vermelho, ó. Tá ficando vermelho só quando tem duas vezes o mesmo número. Ó, foi errado e não ficou vermelho. Então eu vou falar pra ele depois isso, ó. Quando eu digito o número errado, deveria ficar vermelho e não ficou. Só deu o erro aqui. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se dá pra jogar de forma mais rápida aqui. E vou colocar um contador dos números para ver quanto estão faltando. Isso também é legal. É, já deu 1h15 já. Você vê que tem mais a usabilidade, né? Uma hora o jogo tá funcionando, mas não fica muito usável. 9. Porque a pessoa tem que saber um indicador, quantos números faltam. Tô chutando bem certo, mas é tudo chute. Eu fui contando o erro aqui, ó. Não tem graça, não tem som, não tem nenhum indicador, né? Fica chato, né? Você jogar um joguinho sem um indicador.
É o teste mais demorado que eu fiz na minha vida. Então, mais de 80 cliques. Nunca chutei tanto na minha vida certo assim, nossa. Eu vou chutando os números e vai acertando. 5 já tinha. Quando eu apago, o erro some. Porque aí deixa de ter erro. Mas se eu digito outro, o erro não apaga. 9. Essa hora do dia já não tem mais neurônio já para programar. 1, 2, 3. Sei lá. Não, 9 tem. 5, acho. 8. Ah, hora da verdade. Vamos ver se chegar no final do jogo, hein? Tá faltando aqui. 1, 2, 3, 4. O 8 de novo. Olha lá, a hora da verdade, hein, gente? Parabéns, você ganhou. Nunca fiquei tão triste de ter ganhado. O relógio parou? É, o relógio parou. Ganhamos. Chegou ao final, tá certo aqui. Vamos ver se dá pra desganhar. Não deveria dar pra desganhar, que é deletar, deletar, desganhar é fogo. Vou deletar aqui o 1. Aí desganhou. O relógio voltou com desganhou. Então, temos os requisitos lá. Bom, é, acho que eu vou deixar pra. Eu tô meio cansado. Vamos ver se eu consigo continuar assim. Vou colocar assim, ó. É, parabéns, tá funcionando. Só pequenas melhorias. Crie uma pasta docs, dentro dela um arquivo melhorias.md que vou listar as melhorias. Nossa, me deu um cansaço agora, usei muito neurônio. Bom, funcionou, mas que nem falei assim, o software não tem fim, né? Você tem que escolher o quanto está satisfeito. E eu faltou fazer a parte principal que eu não queria ali, né? Então vou fechar esse monte de arquivo aqui. Deixa eu ver se ele criou o arquivo melhorias. Ele criou os próprios dele. Então, eu vou deixar isso daqui. Eu não quero ler agora o que ele propôs, mas vou. Não. Cria um arquivo melhorias everaldo.md, onde irei listar as melhorias que quero fazer no software. Então você vê que ele é treinado para ser proativo, né? Ele mesmo foi ali e propôs as melhorias dele, ou disse as melhorias que a gente fez. Eu criei o arquivo vazio, então eu vou deixar o arquivo vazio. E aí eu vou escrever aqui. Criar um método render em Sudoku Board Class. Criar classes para as células. Initial cell, empty cell, wrong cell, valid cell, sei lá. Aí também colocar assim,
Retornar um array com quantos números falta para cada um, de 1 a 9. Limpar a mensagem de erro quando. Não, tá certo. A mensagem de erro tá certa quando tá inválida, né? É, tem que pensar melhor nisso. Depois que o jogo acaba, não deixar apagar as células, travar o tabuleiro. Tem uma coisa que eu quero melhorar do erro ali que não tava, né? Por enquanto vou colocar só assim, indicador visual de erro, indicador visual de fim de jogo, uma frase que cobre a tela. Aí vamos colocar assim, opção de salvar os jogos, pontuação. Então, as principais melhorias, né? Eu me falei assim, eu fiz o refactor, mas eu não fiquei satisfeito, né? Aqui eu tenho que ver o game, o que eu quero melhorar nele, né? Se eu vou fazer uma pontuação baseada no tempo. E aí meditar bastante aqui sobre os hooks aqui do use board e se eu vou querer guardar a célula selecionada no board ou no game. Tenho que decidir isso ainda, né? Vamos ver onde que ela é usada. Aqui ela não é usada nessas funções. Teria que ver onde ela é passada lá pro board, né? E, enfim, tem muitos lugares que ela aparece aqui. Ela tá aqui no game, ó. Ela é, ela é usada quando a pessoa clica. Então, como eu falei, tô em muita dúvida ainda, né? Porque tem várias maneiras de fazer. Mas eu acho que é um estado do jogo. Qual a célula selecionada? O board não necessariamente precisa saber, né, dele. Tem que olhar lá, né? Esse daqui provavelmente a gente possa se livrar totalmente dele aqui, porque já que o check solution foi lá para dentro, porque assim, aqui ele chama o update cell e aí ele usa ele para ele pega usa mutabilidade, retorna um novo board e usa o check solution. Mas como eu movi o check solution lá para dentro, talvez não precise mais. O status do jogo também eu acho que não pertence ao board. Ele faz parte do game. Então aqui. E a parte de erro também. A contagem de erros. Só que o meu cérebro deu tilt agora. Eu usei muito neurônio ali pra encher o jogo. Eu não tenho energia pra fazer isso. Esse daqui também, esse new game aqui, eu acho que ele pertence lá ao Sudoku Game. Ele não pertence aqui. Não tem sentido. Então isso daqui eu tenho quase certeza absoluta que tá errado. E eu deveria colocar aqui no melhorias. Colocar assim, refactoring. Factoring use board. Considerar mover status selected cell. A gente pisca e já esquece, né? Erro, erro, erro para Sudoku Game. Retirar de use port. Criar um hook use game ou colocar no hook use Sudoku. Então, às vezes mover um nível acima já resolve, que é aqui, ó. Que a gente tem o use board, aí tem o use Sudoku, que chama o use board e devolve todos. Então, talvez se ficar aqui, porque não tem sentido ter dois uses, criar mais um nível, né? O use Sudoku game, que é esse daqui mesmo. Então, acho que ele pertence aqui, tá? Aí, isso daqui dá para decidir, mas provavelmente
Esse Handle Keyboard Input também deveria estar no Sudoku Game. E o Handle Cell Click, né? Que é veja a parte da célula selecionada. Posso subir um nível acima. Então, que nem eu falei, isso aqui é mais um capricho, uma questão de gosto, né? Porque funcionar está funcionando, mas fica bagunçado e tal. Isso daqui também tinha que ser um componente. Vou colocar. É, mas não tá tão ruim. Tá massa, tá massa. Então é isso, né? Vocês vejam que, desculpa que eu começo a me empolgar aqui e usar muito termo técnico e ir pensando em voz alta, que é o que o programador faz. Que nem falei, dá para fazer muita coisa ainda, fazer teste. Vou colocar testes com, como que é aquela biblioteca de teste em React? Deixa eu tentar lembrar aqui o nome. Esqueci o nome, eu estava usando um outro projeto bem legal. Biblioteca Storybook, teste React Storybook. Vamos colocar o Storybook, ó. Esse daqui é muito legal. Ele cria umas histórias executáveis assim. Vou até colocar anotação aqui. Amanhã eu acordo, quando meus neurônios voltarem a funcionar, a gente faz aqui. Colocar testes com Storybook. Então, como eu falei, você escolhe o quanto que você quer gastar de tempo, né? Eu acho que eu tô gastando tempo demais nisso, mas é mais para promover o canal, né? Não pus nem o título da página. Depois eu vou criar um banco de dados, você cria um site baratinho e deixa na internet. O povo jogando. E aí vai ter um score, né? Tentar criar um jeito do povo não trapacear também. E aí também poderia fazer o seguinte, já que cada vez que eu digito, ele tenta resolver o puzzle, talvez isso seja muito caro computacionalmente. Eu poderia pegar, resolver o puzzle e guardar a solução. Só que se eu deixar assim é mais fácil de alguém ir lá inspecionar as variáveis e trapacear. Então talvez deixar do jeito que tá. Um segundo de computação não é muito caro. Uma coisa que eu tinha visto também que a cor quando eu selecionava, né? Acho que eu não lembro. Aqui eu digito 4. Ficou só ele errado. Acho que tá duas vezes, os dois estão errados. Aí dá pra melhorar essa parte de tratamento de erro. Eu não lembro mais tudo que tava ruim. Ó, eu deletei o número inválido. Tá certo. O SAR sumiu. Colocar o lápis, o desfazer. O desfazer que é interessante, porque aí você guarda o estado no game. E aí você desfaz lá. Você não afeta o board, entendeu? Mas é isso. Nossa, já é 12h40 da manhã. Desculpem aí que eu acabei me concentrando demais. É como que eu convido vocês aqui pro canal para assistir e fico falando sozinho com a máquina aqui, né? Mas obrigado pela audiência, para quem acompanhou, né? Eu gosto muito de jogar Sudoku, às vezes jogo no difícil, demora meia hora. Vou tentar ver se dá pra colocar um nível ali. É, nível easy, extra easy, medium, hard, salvar jogos. É placar que fala, colocar placar. Então é isso, né? Como eu falei assim, fizemos algumas melhorias, quebramos bastante coisa, conseguimos fazer ele ficar funcional, mudamos bastante responsabilidades, mas ainda ficou faltando coisa. Mostrei para vocês, tem muita coisa faltando. E talvez esse daqui possa ficar lá na tela inicial, que ele não precisa ser do board necessariamente, mas acho que ele deve ser feito pro teclado numérico, né? É por isso que ele pode ficar mais para cima mesmo, porque ele não tem a ver com o board só, é mais com o teclado. É isso. Obrigado para todos, um ótimo sábado.